Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos, capítulo 21. Na tua força, Senhor, o rei se alegra e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres da bênção de bondade. Põe-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua destra apanhará os que te odeiam. Tu os tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá. O fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti intentarem o mal e urdirem intrigas, não conseguirão efetuá-los, porquanto lhes farás voltar as costas e mirarás o rosto deles com teu ar. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Atos, capítulo 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Indo ele, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que deves fazer. Os homens que com ele viajaram pararam umedecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, embora os seus olhos estivessem abertos, não via nada. E, guiando-o pela mão, o introduziram em Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo de nome Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas um homem de Tarso, de nome Saulo, pois eis que ele está orando. E viu numa visão um homem de nome Ananias entrar e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Foi Ananias e entrou na casa, e impondo sobre ele as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E tendo-se alimentado, foi fortalecido, e esteve alguns dias com os discípulos em Damasco. E imediatamente nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus.
Todos os que o ouviam ficavam atônitos e diziam: não é este o que assolava em Jerusalém os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram em conselho eliminá-lo. Porém, a conspiração deles chegou ao conhecimento de Saulo e também vigiavam atentamente as portas, tanto de dia como de noite, a fim de o eliminarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, baixando-o numa cesta, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos. Todos, porém, o temiam, não crendo que fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e o que este lhe falara, e como em Damasco falara com intrepidez em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, falando com intrepidez em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam eliminá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos fizeram-no descer até Cesareia e o enviaram para Tarso. Assim, pois, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo, multiplicava-se. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali certo homem, de nome Enéas, que havia 8 anos jazia num leito, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope certa discípula de nome Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, adoecendo ela, morreu, e depois de a levarem, puseram-na num aposento superior. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, conduziram-no ao aposento superior, e todas as viúvas se puseram junto a ele chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos, os quais Dorca fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo disse: Tábita, levanta-te. Então ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e chamou os santos e as viúvas e apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por todos em Jope, e muitos creram no Senhor. E ele ficou muitos dias em Jope.